Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, tua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livraste do pecado e da angústia os que havia caído no poder do maligno. Restitui a vista o cego, fala aos mudos, ao paralítico poder de andar. A saúde a quanto a ti recolhe cheio de fé. Ao deixar este mundo, enviaste a aposta para a tua mensagem de esperança. Quisesse ainda que existisse para sempre em sua igreja o dom da cura. Olha compassivo para esse enfermo, dizei como dissesse outrora seja curado e eles recuperarão a saúde. Sim, Jesus, nós pedimos confiante e tornar passar pelo meio do teu povo, pelas nossas orações, conceder-lhe a saúde desse enfermo e a todos que sofrem silêncio e dor. Consola os que choram por cada discórdia em suas famílias, restitui-lhe a paz e o amor e sintamos todo que o Senhor continua vivo e presente, que escute suas preces, acorre em suas necessidades. Então o teu povo te agradecerá e vai te seguir com amor e alegria. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Lucas 16, de 19 a 31. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linhos finos, dava grandes festas todos os dias, e um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava junto à porta do rico, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham e lambiam as suas feridas. O rico, Lázaro morreu e o rico também. Lázaro foi levado para o seio de Abraão e o rico foi sepultado nas profundezas, diz o texto. E ao longe olhou e viu Lázaro no seio de Abraão, e ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe o dedo na água e pinga na minha língua para que me alivie um pouco, que eu estou atormentado nessa chama. Abraão disse: Filho, lembra-te que você tivesse tudo aí enquanto vivia, e Lázaro, pelo contrário, foi só sofrimento. Agora ele está aqui consolado e você aí atormentado. Diz ele: não, pai Abraão, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham cair também aqui, nesse lugar de tormento. Abraão diz: olha, eles têm Moisés e os profetas, que o escute. Diz: não, pai, mas se o senhor mandar alguém daí, Lázaro, por exemplo, eles vão ouvir. Abraão diz: olha, meu filho, não vai dar, porque entre nós há um abismo muito grande. Nem vocês podem passar para cá, e nem os daqui podem passar para aí onde você está. E há mais outra coisa: mesmo que um dos mortos ressuscite, se eles não ouviram Moisés e nem os profetas, eles não vão ouvir. Mas ele insiste. Então, toda a sua vida, e Jesus contou aos discípulos essa parábola, mas essa história é real, isso aconteceu, e na verdade o Lázaro não foi, o nome dele não era Lázaro. Um outro dia eu falo somente disso, né? Que é uma história que aconteceu justamente com 2 hebreus, mas já aconteceu quando eles já estavam na Babilônia. Mas eu vou continuar com o texto. E ele agora
desprezou Lázaro a vida inteira, puniu, roubou, fez de tudo, e agora quer os favores de Lázaro, quer que Lázaro venha avisar os irmãos dele que cada um era pior do que o outro, ninguém valia nada. O pai dele então era tão bom que os próprios filhos mataram, os pais desse avarento, né? Então eu conheço essa história, mas quer atormentar agora quem está sossegado. E os mortos não voltam, ninguém volta. Eu fui criado numa terra que ensina a gente, é cultura, a gente tem que ter medo de assombração, tem que ter medo das almas penadas que vai vir assombrar a gente. Mas depois que a gente começa a estudar um pouco e estuda, né? Não existe possibilidade, os mortos não voltam, né, onde eles estão, primeiro, porque lá eles não estão mortos, estão vivos. O que morreu foi só o corpo, que é chamado de restos mortais, permanece no cemitério, mas o corpo celeste não desce, não volta para cá. E quando alguém que tiver a graça de se salvar, vai topar com seus parentes lá, não vai topar um fantasma, você vai topar uma pessoa com um corpo semelhante ao que ele tinha aqui. E que você pode tocar nele, é um corpo, né? Só é chamado corpo celeste. Na carta de São Paulo, no capítulo 15 aos Coríntios, ele fala um pouco sobre essa condição do corpo terrestre e corpo celeste. Mas para nós o que importa é que a ressurreição existe, e é esse o nosso esforço, foi o esforço do Senhor e é até hoje. Jesus, a grande preocupação dele com seus irmãos é Jesus veio para salvar todos. Ele diz: eu não vim condenar o mundo, antes eu vim salvar. Mas a teologia nos explica que Jesus é suficiente para salvar o mundo, a todos, mas é eficiente para poucos. Por que ele é eficiente para poucos? Porque somente aqueles, como ele mesmo fala, relata no final de todos os evangelhos, ele próprio manda os apóstolos pregar o evangelho, aqueles que ouviram a palavra de Deus, que acolher no seu coração, aqueles que se converterem, estão no reino do céu. E aí vai ter surpresa, porque pessoas que aqui eram consideradas pessoas má, pessoas abomináveis, desprezadas por muitos, como é o caso de Lázaro, né? Vai estar no céu, e outras pessoas boas que estavam na igreja, que rezavam. Isso aqui eu não estou condenando ninguém, pelo amor de Deus, mas vai ter essa surpresa, não vão conseguir, porque a salvação é gratuita. Jesus já nos garantiu essa salvação, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer o que eu estou fazendo aqui, e com a confiança imensa que as pessoas vão acolher a palavra de Deus, porque eu não estou aqui colocando palavras minhas. Desde o começo que eu criei esse canal, que eu falei, este canal não é meu, esse canal é nosso, é para as pessoas que ouvirem, é das pessoas que acolherem a palavra de Deus aqui, é das pessoas que tiverem interesse, porque Jesus Cristo quer salvar a todos. E não importa a condição que você está, meu irmão e minha irmã, não importa. O Senhor vai acolher você do jeito que você está. Quem vai fazer a diferença não é você. No momento que você aceitar Jesus, no momento que você acolher Ele, Ele vai fazer diferença, mas não é de uma vez toda, uma vez só, porque quando a gente vive numa cultura como eu fui criado, uma cultura que tinha que acreditar em tudo, tinha que acreditar em assombração, tinha que acreditar em macumba, eu nunca acreditei, tinha que acreditar em benzedor, então é uma cultura que depois de adulto é difícil de você tirar. O que eu vi a semana passada, na viagem que eu fiz, aquele povo tem uma religião fantástica, eles são católicos, mas é porque ali é tudo gente do lugar, nasceram ali, nunca saíram dali, então o catolicismo permanece intacto,
Mas não é o nosso caso aqui, que veio gente de todos os cantos, com cultura muito diferente. Aqui tem nordestino, aqui tem paranaense, aqui tem catarinense, aqui tem... do Apoco, Achuí, tem gente aqui, e paraguaios e outros estrangeiros. Então são culturas diferentes, que até mesmo a igreja tem dificuldade de fazer com que essas pessoas se convertam. Primeiro, não é para você se converter à igreja. A igreja é uma barca. A igreja nós podemos comparar ela com um grande aeroporto, ou com a estação ferroviária, ou com uma grande rodoviária. Não tem, estação rodoviária hoje não existe mais, porque não tem mais ônibus, né? Mas é o que a gente pode comparar. Ali se encontra gente de todos os cantos. O que é que acontece no aeroporto? Você encontra pessoas ali, cumprimenta, conversa, você nunca viu. Depois cada um pega o seu lado. É assim a igreja. As pessoas se encontram ali final de semana, em outros encontros, mas a maioria das vezes cada um vai para o seu lado e a fé é diferente, não é tudo igual, que bom que fosse. Também nós não podemos ser engessados, nós não podemos ser uniformizados, né? Porque quem usa uniforme é o exército. Aí as pessoas querem que seja todos uniformizados, igualzinho, não é para ser assim. Não, mas olha, tem uns que se vestem diferente, tem outros que... Gente, as coisas é do jeito de Deus, é do jeito que Ele quer, não é do nosso jeito. A roupa não serve para nada. No começo, aquele povo de Deus, chamado povo de Deus, eles não se vestiam... mais tarde se vestia de comum acordo, mas no começo não se vestia. Outra... não tinha as famílias que nós tivemos, porque ali o irmão ficava com a irmã, se agradava, ficava com a tia, e era uma mistura. Quem separou foi Moisés. Mas a igreja está no 3º milênio de existência, então tem muita história, e se ela existe é porque o Espírito Santo o move, senão já tinha acabado. Mas eu não estou aqui para falar de igreja, e sim para falar de Jesus. Para falar da nossa salvação. Para convidar você a aceitar o Senhor, não é a mim. Eu não estou pedindo que alguém seja meu adepto. Nem mesmo convido para vir para a minha igreja. Por quê? A igreja não vai salvar ninguém. Eu sou católico, praticante, eu preciso estar na igreja e... Também tem muitos amigos que são irmãos de verdade, mas outros a gente nem conhece. Se junta ali final de semana, mas ninguém nunca vê. A gente se vê de vez em quando, mas não se conhece. Seria bom que a gente se conhecesse. Eu já falei aqui muitas vezes, eu fiquei 3 anos, quando eu vim do Nordeste, fiquei 3 anos trabalhando em fazenda. Então as fazendas aqui eram enormes e era só peão. Se tinha lá um casal, era um casal, mas aquilo era intocável, a cultura era dos peão. Eu nunca vi tanto amor na minha vida, e gente de todos os cantos. Ali tinha profissional que tinha abandonado a profissão, tudo por causa de mulher. E outros motivos. Tinha cantores, tinha policial que fez alguma coisa, e ali a maioria não tinha documento, mas o amor era maravilhoso e era bonito viver. E só para vocês terem uma ideia, tinha fazenda de ter de uma vez só umas 400, 500, era tudo separado em pequenas turmas, mas a gente, final de semana, se encontrava tudo nos barracos, mas era muito gostoso. Ninguém falava em Deus, e quando alguém falava o nome de Deus, o outro já repreendia. Não toma o santo nome de Deus em vão. Porque peão sabe tudo, ele só não está praticando, mas saber ele sabe, né? Então essa é a minha preocupação, as dificuldades que eu já passei e venci, descobrindo que não foi eu, mas foi o Senhor que cuida de mim desde a minha infância. E essa é a minha luta, e que eu quero que esse canal vá para frente. E o objetivo não é me promover. O objetivo não é ficar famoso. O objetivo não é juntar pessoas para o meu lado, é juntar pessoas para o Senhor, para Jesus. A minha preocupação é com a minha e com a sua salvação.
Eu não quero adepto, você está brincando, o que é que eu vou fazer com você depois? Eu quero pura e simplesmente levar a palavra de Deus cristalizada para você. Eu quero que você sinta o que eu sinto, porque Jesus faz a gente sentir coisas maravilhosas. E isso é diante dos problemas. Não pense que porque você vai se converter que você vai deixar de ter problema. Quanto mais problema, mais Jesus atua na nossa vida. Como eu falei aqui, Ele vai aceitar você do jeitinho que você está, não importa. Não vou aqui falar isso ou aquilo, porque... Mas é do jeito que você está. Você aceitou o Senhor? Você não precisa de trocar de religião para aceitar o Senhor. Você não precisa de trocar de religião para ler a Bíblia. Você não precisa trocar de religião para parar de beber se você bebe. E se quiser parar, não é obrigado a parar de beber. Jesus bebia. Agora, ele próprio fala que os embriagados não é do reino do céu. Ou seja, por quê? Porque tem pessoas que vivem bêbado por vida. Não tem como. Eu gosto de uma cervejinha, agora não tô tomando por motivo de saúde, mas ninguém vai dizer para mim que eu não posso tomar uma cerveja porque eu vou para o inferno. Não, tem nada a ver com isso. Agora, como missionário, eu tenho que evitar o máximo, porque eu não sei que hora que o Senhor vai precisar de mim, e quando eu começo a tomar uma cerveja, e dependendo com quem estou tomando, eu passo um pouquinho da conta. Aí, de repente, o Senhor precisa de mim. Assim, quando eu estou na igreja, em alguma pastoral, de repente o Senhor precisa e a gente está bêbado. Como é que você vai pregar o evangelho? E eu bêbado pego mais do que são, mas acontece que as palavras não saem do jeito que a gente quer, porque não são as nossas palavras, e sim o Espírito Santo que atua em nós, que nos inspira. E é somente através do Espírito Santo que a palavra faz efeito. Não adianta eu inventar palavra bonita. Não adianta eu sair procurando palavras bonitas, porque aí seria minhas palavras. E eu não venho aqui trazer as minhas palavras. Eu não venho aqui trazer a minha história. Eu venho aqui trazendo uma parte da minha história, sim, aquilo que Jesus fez comigo desde a minha infância. Eu descobri há pouco tempo que Ele cuida de mim. E eu passei por poucas e boas e por perigos de morte, foi muitas vezes. Até tocar me fizeram e não conseguiram me pegar. Então, esse é a minha paixão, o meu desejo de levar o Evangelho, e que hoje as pessoas têm tanto entretenimento que não tem tempo. Os nossos afazeres não atrapalham. Jesus não quer que você largue os seus afazeres e vá para a igreja rezar. Tem o dia de você ir para a igreja. Jesus não quer que você vá passar necessidade para ficar rezando. Reza, São Paulo diz que é para rezar 24 horas, sem cessar, até quando dorme. Mas como é que eu vou rezar quando eu estou dormindo? Quando você está em espírito de oração e você reza sempre, na hora que você dorme, Jesus está cuidando de você. Então você está rezando. Quando a gente está bem com Deus, os nossos sonhos são tudo bonito. Quando a gente não está, os sonhos são feios. Até os sonhos são feios. Então, meu irmão e minha irmã, nosso objetivo aqui é esse. É que você se converta a Jesus. Se você quiser, já é católico, permaneça e fique melhor. Se você é de outra igreja, a mesma coisa, eu não vou aqui querer tirar ninguém da igreja dele. Só posso dizer uma coisa, a igreja não vai te salvar. A igreja... Nós precisamos dela porque os sacramentos nós só recebemos na igreja. Eu troquei de... toco com pessoas... Você trocou de religião por quê? Eu troquei de religião, não sei por quê, não sei por quê. Perguntaram para Bento XVI, olha, senhor bispo, as pessoas, os casais de segunda união estão saindo muito da igreja, são pessoas boas, ele diz, mas e daí? São pessoas boas, mas separaram, já estão com a segunda mulher. Que bondade é essas pessoas? Não, mas é porque eles têm uma vida ativa na igreja, a gente queria que liberasse a comunhão para eles. Aí ele falou assim, mas para quê? Não é por causa da comunhão que ele sai da igreja? É sim, senhor Santo Padre. Falou, não. Onde eles vão não tem comunhão. Lá onde eles vão não tem Eucaristia. Então, falta
que nunca se interessou, nunca teve a vontade de conhecer Jesus, de se entregar a Jesus e de viver a vida cristã. E a vida cristã não atrapalha a vida social. Antes ajuda, quanto mais você tiver uma vida social, mais ajuda. Não é preciso se isolar. Eu me isolo porque eu quero mais, ter mais conhecimento, eu quero estar sempre estudando mais, eu quero estar com mais intimidade com o Senhor, mas não é preciso. Eu fiz uma visita junto com um irmão meu que mora numa cidade também do Paraná, faz muitos anos, e lá eles vivem trabalham numa grande empresa e todos os dias da manhã tem um culto. Um dia do católico, outro dia de outras igrejas, tem, só que todo mundo tem para participar. No dia dos católicos, os protestantes têm que participar. E no dia que é de outra igreja, todo mundo tem que participar. E essa é uma imposição da empresa e as pessoas vão. Por quê? Por causa do emprego, ele não vai perder o emprego. Agora saiu dali e brigam. Um porque conhece a Bíblia mais do que o outro, um porque manipula mais do que o outro. Nós não precisamos de manipular ninguém. Jesus Cristo não manda ninguém manipular ninguém. A palavra de Deus não precisa ser manipulada, ela precisa de ser pregada. Autêntica, cristalizada, sem mentira, sem invenção, sem inventar moda. E o efeito quem vai fazer é Ele. Veja o que São Paulo fala. São Paulo, na igreja dos Coríntios, chega um dia ele vê um grupo de cristãos discutindo, porque tinha ele e tinha Apolo, né? E os dois tinham uma voz muito aguda. E aí ele diz, escuta aqui, o que é que vocês estão discutindo aí? Por acaso Paulo foi crucificado por causa de vocês? Apolo foi crucificado por causa de vocês? Aqui Apolo planta e Paulo rega, ou Paulo planta e Apolo rega. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém, não é por causa da minha voz, não é por causa da voz de Apolo, vocês estão discutindo. Eu quero que vocês tenham essa discussão por causa de Jesus e não por causa de Apolo e de Paulo. Então, esta é a grande verdade. Mais outra coisa, que eles tinham um problema que um come isso, outro não come aquilo. Paulo, que era daquele povo, doutor da lei, tinha todo o conhecimento, mas que tinha virado cristão, esqueceu tudo aquilo. Ele fala assim, olha gente, o que não come para a graça de Deus, para a glória de Deus. O que come para a glória de Deus, então não briguem. Então não briguem. Porque já falei aqui, nós não temos que ser engessados, não temos que ser uniformizados, não temos que ser engaiolado, porque muita gente está engaiolado na igreja, ele não está vivendo a religião dele. Eu não sou empregado da igreja, eu sou igreja, eu não sou funcionário da igreja, eu sou igreja. Eu não tenho vínculo com a igreja, foi ali que eu fui batizado, mas eu não sou submisso a ninguém, eu obedeço. A autoridade maior numa comunidade pequena é o padre. Eu obedeço. Não quer dizer que eu sou submisso e ele vai fazer de mim o que quiser, porque tem uns que tentam fazer. Quer fazer da gente boneco. Não, de mim ninguém faz boneco. Eu sou cristão e o cristão é liberto. Agora, temos que obedecer. Alguns eu não obedeço. Você não obedece. Tem pessoa que não obedece à polícia. Entra no cacete. As pessoas não obedecem o sinal de trânsito. A hora que pega, paga o milho que a cabra comeu. Quando é rico, tudo bem, mas quando é pobre, o carro vai preso e ele não tem dinheiro para tirar, fica lá o resto da vida, ele perde o que tinha. Mas isso é uma questão de desobediência. E a obediência, ela cabe em todos os lugares. Não é porque eu sou cristão que eu não vou obedecer o delegado não é católico daí, ele é delegado. O prefeito não é... Pode ter sido alguém que eu não ajudei a eleger, não vou obedecer. Ele é a maior autoridade da igreja. E a Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer às autoridades autoconstituídas, mas não ser submisso a ninguém. A minha submissão é a Jesus, somente Jesus é quem vai me salvar. E é esse tipo de fé que eu quero passar para vocês, é esse tipo de palavra que eu quero levar para vocês. É isso que eu quero que... Eu não preciso de sair da minha igreja para poder pregar o Evangelho. Ninguém vai me impedir de eu pregar.
Porque eu sou missionário, e daí? A igreja pode dizer que eu não sou. Mas eu precisaria que a igreja reconhecesse que eu sou missionário, mas eu sou na prática. Já fiz missões, então eu não tenho documento, mas eu estou preocupado com documento. Eu estou preocupado que eu tenho e recebi de graça e posso passar de graça para as pessoas. E é isso que eu estou fazendo. Desde o começo que eu falei, gente, eu não quero fama, porque eu já fui famoso e aquilo me arrebentou tudo. Tudo que eu não quero aqui é porque eu já passei por isso. As pessoas vão para a igreja ou em qualquer lugar, querem subir, aí cai. Eu, para não cair, tive que descer e dói pra caramba. Mas Deus nos dá a sabedoria, diz, olha, você não subiu a lugar nenhum. Você vai cair daí, então desça. Mas as pessoas gostam de subir, gostam de ficar famoso. E a fama não presta. Quem sobe, cai. Quem sobe, desce. Vai se arrebentar, vai se machucar. E depois vai culpar Jesus. Esses dias fui visitar um irmão que está em casa, não vou falar o motivo aqui, mas ele não está culpando Jesus. Aí estou visitando um outro que sofreu um acidente, e eu já sofri um acidente da mesma natureza dele. Quando eu chego lá, quem está doente, um homem que está nativo, que sempre teve, ainda mais nordestino, que gosta da luta, eu vou lá animar ele, reanimar, dizendo que ele vai ficar bom, e vai mesmo, porque é um acidente, não foi nenhuma coisa mortal. A dor é terrível, mas agora, eu preciso sair da igreja? Não. Para pregar o evangelho eu preciso sair da igreja. Se eu fosse esperar a igreja me mandar fazer o que eu estou fazendo aqui, eu não ia fazer nunca. Mais tarde, a igreja vai reconhecer o que eu estou fazendo, até porque eu continuo e permaneço na igreja. Mais tarde, a própria igreja vai reconhecer o que eu estou fazendo. Mas eu não tenho também interesse que ela... Enquanto esquecer de mim, melhor. Eu não tenho muito interesse que reconheça, porque eu não estou fazendo aqui um trabalho de igreja. Eu estou fazendo um trabalho de cristão, de missionário, falando de Jesus. Agora, eu não posso deixar de falar da minha igreja, porque eu tenho igreja. Eu estou falando para você, você não precisa sair da igreja para aprender, para ler a Bíblia. Você não precisa sair da igreja para pregar o Evangelho. Você não precisa sair da igreja para acreditar, se converter a Jesus. Se converter, não é se convencer. Porque tem pessoas aí que passam na casa dos outros, convencendo as pessoas e carregam ele para lá, e dali a pouco ele também passa a mentir igual aos outros. E aí um dia um amigo veio aqui em casa e nós vivemos juntos na mesma, no mesmo assunto do Evangelho, e aí ele trocou de religião e um dia veio aqui em casa, aí a gente conversando, e daí o que você está, muito obrigado pela visita, o que você está fazendo? Não, eu vim aqui, falei, olhei na cara dele e falei assim, você está feliz? Tô, eu falei, não está. Ele olhou para mim, esticou os olhos. Por que, Manel? O que você está dizendo? Eu estou vendo nos teus olhos, você não está feliz. Porque o objetivo dele não era igreja, o objetivo dele, ele queria pregar o evangelho de qualquer jeito, e qualquer igreja que ele for tem regra. Você tem que pregar dentro das diretrizes da igreja. Até as igrejas evangélicas têm regra. Não é assim, eu vou sair pregando do meu jeito. Aí eu falei para ele, você não está feliz, eu estou vendo nos seus olhos. Aí ele olhou para minha cara e riu. Foi verdade, Manel, eu não gostava de você não, mas você tem razão. Eu não estou feliz, coisa nenhuma. E tanto é que ele saiu daquela igreja, não é mais igreja nenhuma, porque a vocação dele era política. Que é outra coisa. Para ser político, precisa largar a sua religião? Não. Agora nós temos esse grande defeito. Os nossos políticos, de modo particular, os católicos, quando entram na política, a primeira coisa é que ele abandona a religião. Se Deus levou ele para lá, era para que ele fosse luz, porque nós somos fermentos, sal e luz. Aí ele chega lá, se mistura com aquelas máquinas velhas, e aí lá a primeira coisa é que ele abandona a religião, ou seja, a ingratidão. Nós temos um livro na Bíblia, um livro pequeno, que é o livro de Ruth. Ele tem 5 capítulos. Mas o que é que fica da história de Ruth? A gratidão que ela tem por Noemi. Tamanha é a gratidão que Deus faz com que aquele povo aceite ela, e ela não é daquele povo, e aquele povo não aceitava. No entanto, esta pessoa que dá origem
Ela é bisavó de Davi. E ela é cananeia, mas foi aceita no judaísmo por causa da gratidão que ela teve com Noêmia. Gente, talvez eu não tenha falado o que vocês queriam ouvir, mas eu coloquei aqui o que a gente precisa para se renovar, para ser uma nova criatura. Eu quero agradecer a cada um de vocês a sua paciência. Peço que comente meus vídeos, peço assine-se, inscreva-se no meu canal, partilhe, porque vocês estão nos ajudando a você mesmo, a mim, para que esse canal deslanche, porque o que eu vou fazer aqui é sempre isso. Eu nunca vou trazer aqui, não vou me vender nada, é pregar o Evangelho. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, porque nós estamos no começo da semana. Que a paz do Senhor esteja com todos aqueles que assistem esse canal. E ela passa, o vídeo não impede de passar. Acolha e você terá. Se você não acolher, ela volta para mim. Obrigado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.